Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 da PagMenos. Estão presentes hoje conosco o Sr. Mário Queiroz, CEO, e o Sr. Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço pagmenos.riweb.com.br. Informamos que as perguntas enviadas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela área de relações com investidores. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. A companhia esclarece que segue o protocolo de segurança e que os participantes foram testados previamente para a realização desta videoconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência de divulgação de resultados da PagMenos. E dessa vez não só tele, mas também vídeo, sinal dos novos tempos, onde nos acostumamos a conversar através dessas telinhas das plataformas de videoconferência. Eu não sei se vai acrescentar muita coisa vocês e poderem enxergar esses dois artistas aqui, né, Novaes? Mas nossa assessoria disse que era importante que vocês pudessem ter acesso à nossa fisionomia, nossas expressões faciais, gestos corporais, além da voz. Mas o importante, o que eu espero, é que após a nossa apresentação, pelo conteúdo aqui apresentado e pelos resultados obtidos, vocês percebam que nós somos muito mais do que dois rostinhos bonitos na TV. Quebrado o gelo aqui, vamos ao que interessa. Já passo a palavra aqui para o Novaes, que vai explicar os belos números do segundo trimestre, um trimestre histórico para a PagMenos, onde nós atingimos um lucro líquido de mais de 71 milhões de reais. Depois eu volto com algumas inovações do nosso hub de saúde e o crescimento dos nossos canais digitais. É com você, Novaes. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Então, começando a nossa sessão de resultados do segundo TRI, na página 4, a gente reporta, como o Mário bem introduziu, um resultado recorde para a história da companhia. Uma sequência já de 7 trimestres de resultados muito positivos e muito consistentes. Esses resultados não foram por acaso, não foram efeitos exógenos que causaram esses resultados. É resultado de muita execução, de muita operação de loja. Todas as áreas estratégicas da companhia estão evoluindo muito positivamente e, como consequência disso, a gente então traz esses resultados para apresentar para vocês. Então, do lado esquerdo, começando pelos resultados operacionais, os destaques, a gente selecionou aqui 4 importantes KPIs para apresentar. Então, o primeiro deles, NPS, a gente atingiu a nota de 74 no NPS, 8 pontos acima do segundo TRI de 2020. A gente reduziu a nossa ruptura em estoque em 40% em relação ao segundo TRI do ano passado. A gente atingiu 9,2 mil itens diversos nas nossas lojas, em média, 14% acima do segundo TRI do ano passado, e a gente atingiu 2,7% de venda incremental das nossas ações CRM.
E como consequência disso, do lado direito do slide, os resultados, alguns destaques do resultado financeiro: 19,7% de crescimento de mesmas lojas, 18,9% em lojas maduras, 31% de margem bruta, 1,7 ponto percentual acima do segundo TRI do ano passado. Como o Mário destacou no início, 71,6 milhões de lucro líquido, resultado recorde para a gente trimestral da história da companhia, e um ROIC de 21,8%, 3,7 pontos percentuais acima do segundo TRI do ano passado. Resultados que nos deixam bastante otimistas para o futuro, porque a gente ainda tem capturas de valor para serem implementadas na companhia, ou seja, a gente está bastante otimista com o futuro. Na próxima página, página 5, a gente destaca aqui o overview do novo ciclo de expansão da companhia. O ciclo está avançando conforme planejado. A gente inaugurou 7 lojas este ano, sendo 6 lojas nesse trimestre e uma loja no trimestre anterior. E esse resultado, do lado direito, a gente demonstra o perfil dessas lojas. Então, 86% das lojas da região Nordeste, 86% nos micromercados de classe C, com renda média próxima de R$ 2,5 mil por mês familiar. E os resultados dessas lojas nos primeiros meses de vida delas é muito animador. São resultados acima do nosso planejamento, ou seja, que nos deixa bastante otimista também com o futuro. Novaes, posso fazer uma atualização? Sem dúvida. Esse número de 7 lojas inauguradas é até o dia 30 de junho. Hoje, nós já estamos inaugurando a 14ª loja desse novo ciclo. Ou seja, nós já inauguramos 5 lojas no mês de julho, inauguramos uma loja ontem, a 3ª loja de Santarém, no Pará, e hoje estamos inaugurando a primeira loja de Guaraciaba do Norte, aqui no Ceará. Então, o trem já saiu da estação e está pegando velocidade. Excelente. Então, como o Mário acabou de dizer, a gente ganha velocidade de inaugurações agora no terceiro TRI e no quarto TRI, ou seja, um número relevante de inaugurações no terceiro TRI, também no quarto TRI, onde a gente já começa a atingir já uma velocidade de cruzeiro normalizada em aberturas de lojas. Sempre com foco na região Norte e Nordeste, faixas de renda popular, como a gente disse, onde a gente sabe operar muito bem. No pipeline de expansão, a gente tem 130 novos pontos já aprovados no nosso comitê e mais de 70 contratos já assinados com proprietários dos imóveis. Na página 6, a gente traz a informação de market share, resultado também muito bom para o segundo TRI. A gente retoma o nosso crescimento de market share nas nossas regiões core, no Norte e Nordeste. A gente, então, aumenta 0,2 ponto percentual na região Nordeste e 0,7 ponto percentual acima do segundo TRI do ano passado na região Norte. O que nos dá bastante também otimismo, porque, como a gente acabou de dizer, a gente está só no início do nosso ciclo de expansão. Então, com as lojas no portfólio atual, com um same-store tão positivo como a gente vai mostrar daqui a pouco, e o novo ciclo de expansão, a gente está bastante otimista com o market share para os próximos trimestres. Na página 7, a gente trouxe aqui uma informação nova para vocês, uma informação que a gente achou bem legal, são dados da Equivia. A gente, então, segregou a evolução de venda total, Brasil, das redes, das farmácias independentes e da Pague Menos, a quantidade de lojas e a venda média por loja. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que a gente teve uma evolução muito positiva em venda total, mesmo com a quantidade de lojas ainda negativa em relação aos trimestres anteriores. A gente concluiu o nosso saneamento de portfólio e agora a gente inicia o novo ciclo de expansão. Mas a gente compensou essa evolução com uma venda incremental importante de venda média por loja, fruto de muito trabalho de incremento de sortimento, diminuição de ruptura, melhoria de operação de loja, melhoria do NPS, consequentemente, participação dos canais digitais, serviços farmacêuticos, nossas categorias de produtos de marca própria, entre outros. Ou seja, todas essas alavancas trabalhando em conjunto fizeram com que a nossa venda média por loja aumentasse 13,4%, e a gente teve um incremento na venda média por loja maior do que as redes e as farmácias independentes em todas as regiões do Brasil, exceto no Centro-Oeste, ou seja, resultados muito positivos realmente, fruto de todo o trabalho operacional da companhia. Na página 8, mais informações sobre a evolução da venda, resultado muito forte, fruto dessas melhorias que a gente acabou de dizer, também impulsionado pelo reajuste de medicamentos que aconteceu agora no segundo TRI, e um destaque importante para as lojas maduras. Então, nos primeiros 3 gráficos desse slide, um comparativo com o ano anterior, a gente então cresceu 20,6% em venda total, 19,7% em same-store e 18,9% em maduras, e nos 3 gráficos na parte de baixo do slide, aqui a gente traz uma evolução acumulada dos 2 últimos anos, para poder aqui demonstrar ainda mais claramente, expurgando os efeitos de diferenças de datas de reajuste de medicamentos e a evolução da pandemia,
a gente está numa sequência muito positiva, uma tendência muito positiva de crescimento de vendas, ou seja, trimestre após trimestre, nesse acumulado de 2 anos, a gente está evoluindo. E, de novo, aqui um destaque para lojas maduras. No último gráfico do slide, a gente cresceu 23% em 2 anos em lojas maduras, mais do que o dobro da inflação, ou seja, resultados bem positivos realmente. Na próxima página, página 9, a gente traz aqui mais detalhes sobre um dos indicadores operacionais que mais tem nos ajudado a incrementar o faturamento da companhia, que é a disponibilidade de produtos em loja. Então, a combinação de aumento de sortimento e diminuição de ruptura, ou seja, a combinação perfeita aqui de melhoria de disponibilidade de produtos em loja. Então, a gente sai de um patamar de 7,9 mil SKUs em média por loja no primeiro TRI de 19 para 9,2 mil SKUs em média por loja no segundo TRI, e ainda assim com diminuição de 26% no nível de ruptura em relação ao primeiro TRI do ano passado. A gente tem ali um pico de ruptura no primeiro TRI de 20 por conta da demanda adicional de Covid, mas a gente está numa tendência muito positiva, tanto de evolução de sortimento quanto diminuição de ruptura. E a gente ainda tem espaço para melhorar esses indicadores. Na página 10, a evolução de mix de categorias e marcas próprias. Aqui, destaques positivos para a categoria de genéricos. Então, a gente atingiu 9,6% de participação nessa categoria. Aqui é fruto de muito trabalho da nossa equipe comercial e de operações, ações comerciais, muita ação de CRM, sempre, obviamente, respeitando a prescrição médica. E, na nossa visão, o nosso fair share de participação de genéricos é ali próximo de 11%, 12%, ou seja, a gente ainda tem bastante espaço para melhorar essa categoria, que vai nos ajudar também em melhoria de margem bruta. O outro destaque para a categoria de serviço, que a gente atingiu 3,3% de participação, é um incremento bastante relevante, fruto também de aqui testes de Covid, mas o Mário vai explicar na segunda parte da reunião o quanto a gente está evoluindo no nosso ecossistema, nosso hub de saúde, evoluções muito positivas, e a gente vai trazer essas novidades para vocês. E a gente também destaca do lado direito a participação da marca própria, também uma categoria muito importante para a gente, que traz incremento de margem, traz venda adicional. Mesmo com a companhia crescendo tão forte na venda total, mais de 20%, a gente continua ganhando participação nas categorias de marca própria. A gente atingiu 6,2% na venda total e 13,7% na categoria do autosserviço. Então, aqui, para dar mais informações para vocês, cerca de 30% dessa venda é oriunda de lançamentos feitos nos últimos trimestres. Aqui é fruto de uma correta estratégia de lançamentos de produtos, ou seja, isso está realmente também nos ajudando muito, tanto em margem quanto em faturamento. No próximo slide, slide 11, como consequência desses indicadores que a gente acabou de dizer, outra excelente notícia do nosso resultado desse trimestre, a gente atingiu 31% de margem bruta, mesmo com algumas pressões negativas de AVP, impostos e também o aumento da participação dos canais digitais e das nossas parcerias e convênios, que corroem um pouquinho a margem, mas traz um cash margem muito positivo. Mesmo assim, a gente teve um incremento tão importante em margem bruta, 1,7 ponto percentual acima do segundo TRI do ano passado. Aqui é fruto de um planejamento muito bem feito pela nossa equipe comercial para poder capturar os efeitos da pré-alta, do reajuste de medicamentos, toda a captura de benefícios do projeto de vendor management, crescimento das categorias de marca própria e genérico e redução nos nossos índices de perdas com estoques, ou seja, notícias bem positivas também nos deixa otimista com relação ao restante do ano. O segundo TRI é um ponto fora da curva por conta da pré-alta, mas a gente também tem perspectivas positivas para os trimestres seguintes do ano. Na próxima página, nossa evolução de despesas, outra notícia bem positiva, a gente tem conseguido controlar as pressões inflacionárias de aluguel, principalmente por conta do IGPM, também custos incrementais com adquirências de cartões de crédito e débito, com maior produtividade em loja, principalmente no controle de pessoal, que é a maior parte das nossas despesas. Então, a gente mantém ali mais ou menos o mesmo patamar em despesas com vendas, 18,7%. Nas despesas administrativas, a gente tem uma evolução aqui de 30 bips em relação ao segundo TRI do ano passado, mas aqui também é fruto de investimento, principalmente em tecnologia. A gente aumentou o nosso quadro de desenvolvedores de tecnologia em mais de 40 pessoas, aqui para poder também melhorar a nossa estrutura de tecnologia. Uma parte desse investimento é capitalizado, porque são novas aplicações que vão trazer incrementos de venda para o futuro, e a outra parte também pressiona um pouquinho aqui a linha de despesa, porque são pessoas que estão nos ajudando a dar sustentação desse novo patamar de faturamento da companhia e também investimentos no nosso plano de ações para o management e também consultorias estratégicas que têm nos apoiado em projetos estratégicos da companhia. Na próxima página, como consequência da margem bruta e das despesas aqui, uma melhoria super importante na nossa margem de contribuição. A gente atingiu 12,3% de margem de contribuição,
crescimento de 160 base points em relação ao segundo tri do ano passado e 110 base points acima em margem EBITDA, 9,4% nesse trimestre, ou seja, confirmando também as entregas que a gente compartilhou durante o nosso IPO lá no ano passado. Na próxima página, o lucro líquido recorde, como o Mário também destacou no início, 71,6 milhões de reais no segundo tri. Somado ao primeiro tri, esse semestre a gente já entregou um lucro líquido maior do que todo o ano passado, ou seja, a gente está numa tendência muito positiva de evolução de resultados, de lucratividade da companhia. E do lado direito, a gente destaca aqui os componentes desse crescimento de lucro. Além da evolução da venda e da evolução da margem, que são os dois primeiros degraus, a gente também tem um resultado financeiro melhor por conta de uma posição de caixa e uma situação financeira bem melhor em relação ao ano passado. Então, 24,3 bilhões de reais de economia com despesas financeiras, que ali, adicionado à depreciação e amortização e efeitos de imposto de renda, a gente então atinge 71 milhões de reais, mais de 71 milhões de reais de lucro líquido no segundo tri deste ano. Na próxima página, informações adicionais sobre ciclo de caixa e endividamento. Em ciclo de caixa, a gente atingiu 63 dias de ciclo de caixa, 15 dias acima do que o segundo tri do ano passado. Aqui, desses 15 dias adicionais, 9 dias é muito em função da redução drástica no volume de antecipações de recebíveis que a gente fazia no ano passado. Por conta de uma situação mais sólida de caixa, a gente não está usando mais este mecanismo. E também temos 6 dias dessa distância entre o prazo médio de estoques e o prazo médio de pagamentos, em relação ao segundo tri do ano passado, aqui, fruto também de investimentos em estoques que foram feitos para capturar os efeitos da pré-alta, e ainda temos algum estoque para capturar esse efeito, e também investimentos para poder fazer frente a esse novo ciclo de expansão que a companhia vai ter, um número relevante de inaugurações, ou seja, a gente já começou a adquirir estoques, e o incremento de sortimento que a gente destacou também no início da apresentação. Do lado direito, nosso nível de endividamento permanece ali no patamar de 1 vez dívida líquida EBITDA, excluindo os efeitos do IFRS 16 e 0,6 com os efeitos do IFRS 16, uma situação bem dentro do nosso planejado em termos de endividamento. No próximo slide, a gente demonstra aqui a geração de valor para os acionistas da companhia. Então, a companhia, a posição de sexta-feira, a gente teve uma valorização na ação da companhia de mais de 40% em relação ao preço do nosso IPO lá de setembro do ano passado. Então, uma evolução bem positiva em termos de valorização da ação. E do lado direito aqui, o delta entre o ROIC da companhia e o custo de captação são 16 pontos de distância entre essas duas métricas, ou seja, situação bastante favorável para a companhia em termos de retorno sobre o investimento. E o último slide da minha parte, uma informação bem importante aqui que a gente tem bastante orgulho de compartilhar. A gente trabalhou muito forte agora nesse segundo trimestre para concluir a nossa matriz de materialidade dentro da nossa jornada ESG. A gente fez mais de 5 mil pesquisas com todos os nossos stakeholders, colaboradores, acionistas, fornecedores e todos os stakeholders da companhia. E a gente então concluiu a nossa matriz com 15 quesitos, 15 temas. Na verdade, desses 15 temas, os nossos stakeholders priorizaram como temas mais importantes para a companhia esses 10 que a gente destaca nessa matriz, sendo liderado pelo saúde para a população de baixa renda, seguido de geração de resíduos, desenvolvimento de colaboradores e assim por diante. Ou seja, agora a gente tem muito claro quais são os temas importantes para os nossos stakeholders que vão direcionar as ações ESG da companhia, e a gente destaca na parte de baixo do slide 3 exemplos de direcionamentos que já vinham sendo feitos, mas para poder tangibilizar para todo mundo. No primeiro item, saúde para a população de baixa renda, o Clinic Pharma, sem dúvida, é o nosso ícone. Então, o Mário vai destacar agora na próxima parte a ampliação do nosso portfólio de serviços do Clinic Pharma. Segundo, no quarto item, que é consumo de energia renovável, a gente atingiu agora no segundo tri uma geração de energia limpa, né, energia solar, equivalente a 55% das nossas lojas, do consumo das nossas lojas, e a gente está trilhando muito rapidamente para ter 100% das nossas lojas sendo abastecidas com esse tipo de energia. E no item 7, relacionado à ética e transparência nas relações, a gente incorporou dentro da nossa plataforma de treinamento, a Up Pharma, treinamentos relacionados a mecanismos de combate à corrupção para todos os funcionários da companhia, então robustecendo ainda mais o nosso compromisso com este quesito. Com isso, eu termino a minha parte e volto a palavra aqui para o Mário explicar como é que está a evolução do nosso Hub de Saúde. Por favor, Mário. Obrigado, Novaes. Realmente são números pujantes. O quarto trimestre após o nosso IPO, de números bem consistentes, bem fortes, que mostram e comprova todo
o trabalho tem sido feito, o resultado desse trabalho em excelência operacional, em melhoria dos nossos processos, em melhoria aí todos os nossos KPIs. E isso aí não fica só na parte operacional e financeira, mas aí a nosso hub de saúde aqui também tem muita novidade, muita coisa que para nos alegrar, né, e nos dar orgulho. Então, eu peço que a gente já vá aí para o slide 19, a gente traz aqui algumas inovações que foram implementadas nesse último trimestre. Então, lembrando aí do lado esquerdo superior, que a Pagamentos foi pioneira no oferecimento de testes laboratoriais remotos. Hoje a gente tem o maior portfólio ofertado no mercado, e esse trimestre a gente implementou o RT-PCR, teste de anemia. Então, continua crescente a expansão nesse teste, e daqui a 2 slides eu vou explicar por que dessa importância, o que a Pagamentos quer nessa jornada, qual a lacuna que nós vamos preencher nessa jornada do paciente. Aqui mais embaixo, uma coisa que nos dá muito orgulho, a Pagamentos tem no seu DNA ser inovadora, está à frente do seu tempo, e nós somos a primeira rede de farmácia a comercializar toxina botulínica. Nessa primeira fase, a gente está focando no B2B, então, comercializando para clínicas e profissionais da saúde. A toxina botulínica, ela é muito usada na parte estética, mas também na parte de saúde, como, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma sudorese exacerbada, pode ser controlada com a toxina botulínica. E numa segunda fase, mais um futuro breve aí, nós vamos oferecer a aplicação da toxina botulínica nos nossos consultórios farmacêuticos, sendo realizado por profissionais especializados. Lá em cima, lá direito, a gente fala aí da ampliação do home care. Então, esse serviço que foi impulsionado pela pandemia, onde as pessoas estavam com receio de sair de suas casas, e foi dado início com a realização dos testes de Covid em domicílio, a gente percebeu uma demanda reprimida aí por esse serviço. Nós já ampliamos, e hoje, além de teste de Covid em domicílio, a gente realiza também aplicação de injetáveis, acompanhamento de diabéticos, de hipertensos e outras patologias. E no programa de saúde, programa de suporte ao paciente do AMI, o AMI, que é o nosso braço de produtos de alta complexidade, atendimento de medicamentos especiais, a gente oferece, muito mais do que só vender o produto, dar esse acesso ao produto, a gente oferece um serviço de acompanhamento. Então, acompanhamento do tratamento, acompanhamento da posologia, e a nossa equipe também está disponível 24 horas para tirar dúvidas, tanto do medicamento como do tratamento, e fazer o link com a indústria, com o laboratório e com o médico do paciente. A outra novidade que a gente implementou nesse trimestre foi a ampliação das modalidades na telemedicina, na teleconsulta. Então, além do clínico geral, que já trabalha, já é ofertado nas nossas lojas, a gente tem também agora nutricionistas, psicólogos e o farmacêutico. Então, se o cliente não quer ir na nossa loja para ter a consulta com o farmacêutico, agora ele também pode fazer por teleatendimento ou por vídeo, né, na telemedicina. Por último, aqui nesse slide, eu falo do Title Care. É um projeto bem audacioso, uma parceria com a Saúde ID, que é do Grupo Fleury. É um projeto piloto que a gente está realizando na cidade de São Paulo, onde a gente utiliza um device que traz maior precisão no diagnóstico de algumas patologias, algumas doenças, como, por exemplo, garganta, ouvido, pele. Então, a gente consegue dar maior qualidade e maior precisão no diagnóstico do médico que está fazendo atendimento através da telemedicina, através da teleconsulta em nossas lojas. No próximo slide, a gente mostra aí alguns indicadores do Clinic Pharma. Então, o lado esquerdo, como eu disse, algo nos dá bastante orgulho. Nós chegamos a 760 mil atendimentos no segundo trimestre de 2021, crescendo quase 20 vezes em comparação ao segundo trimestre de 2020. Aqui, muito impulsionado pelos testes Covid, nós realizamos mais de 1.300.000 testes, mas cada vez mais a população está aderindo aos nossos consultórios farmacêuticos, estão utilizando os nossos consultórios farmacêuticos para fazer essa atenção básica da saúde deles. À medida que o nosso portfólio vai ampliando e eles vão tomando conhecimento do que pode ser realizado dentro da farmácia,
onde ele vai com muito mais frequência ao longo do ano do que comparado com o médico, isso nos dá a segurança de que nós vamos ter cada vez mais relevância no cuidado básico da saúde do brasileiro. No meio aqui, o indicador de adesão. Então, de cada 100 pessoas que entraram em nossas lojas, quase 7 utilizaram algum dos serviços do Clinic Pharma. E do lado direito do nosso slide, a taxa de conversão. Acho que é o principal indicador aqui do nosso Hub de Saúde, porque a gente sempre falou que o nosso Hub de Saúde, o nosso Clinic Pharma, é uma plataforma, é uma ferramenta de fidelização. Então, quanto mais o cliente percebe valor e enxerga que na Pague Menos ele não vai lá só para comprar o medicamento, mas para cuidar da saúde básica dele, a gente acredita que vai fidelizar e que nós vamos ter um maior percentual de share of wallet da cesta desse cliente. E aí a gente já atingiu quase 58% da taxa de conversão, ou seja, 58% dos clientes que utilizaram algum dos serviços do Clinic Pharma fizeram uma compra em até 24 horas após esse serviço. No próximo slide, a gente fala aqui, como eu mencionei, dessa lacuna que nós estamos preenchendo. Então, olhando aqui para a jornada tradicional do paciente, quando ele vai cuidar de uma patologia de baixa complexidade, ele precisa agendar a consulta médica. Depois, o médico sugere e solicita alguns exames. Então, ele vai no laboratório de análise clínica. Depois, ele espera o laudo desses exames. Depois, ele marca de novo o retorno com o médico. E aí, só então, o médico consegue prescrever o tratamento. E isso leva dias. E aí, com o advento do teste laboratorial remoto, do point of care testing, que é onde a Pague Menos quer trabalhar, e também com a telemedicina, a teleconsulta, a gente consegue fazer isso em minutos. Então, para patologias de baixa complexidade, o cliente pode realizar o teste, já fazer a consulta nas nossas farmácias e já sair com a prescrição em menos de 1 hora. Então, trazendo agilidade, trazendo comodidade, tirando os atritos nessa jornada do paciente, que a gente acredita que vai penetrar cada vez mais nesse ambiente aí da saúde do brasileiro. No slide 22, a gente fala aí da nossa plataforma Omnichannel e nossos canais digitais, mais um recorde. Então, nós trouxemos aqui o primeiro trimestre de 2020, que foi o último trimestre antes da pandemia. E aí, olhando o primeiro trimestre de 2020 em comparação com o segundo trimestre, a gente já vê um salto, né? E aí foi um salto, todos os setores foram impactados pela pandemia, isso não é uma novidade, mas o que a gente quer mostrar olhando o segundo trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, a gente mais que triplica a nossa venda nos canais digitais. Ou seja, nós fomos impulsionados, sim, pela pandemia, porém, tem muito mais que isso. É todo o investimento que a gente tem feito em user experience, em navegabilidade, em expansão das nossas lojas digitais, das nossas lojas de delivery, expansão dos nossos parceiros de last mile. A gente tem propiciado para os nossos clientes uma gama de ofertas de modalidades que eles podem fazer as suas compras e cuidar da sua saúde conosco. Realmente é um número impressionante, 7,4% de penetração no nosso faturamento através dos canais digitais. Isso nos dá uma segurança de que podemos muito mais. Por que eu afirmo isso? Quem viu o nosso release, teve a oportunidade de ver o nosso release que foi publicado ontem, a gente mostra como é o comportamento dessa participação nas diversas regiões. E no Sudeste, a gente tem mais de 14% de participação dos canais digitais, no Sul, mais de 13%, enquanto no Nordeste a gente tem por volta de 6% e no Norte, 4,5%. Então, na hora que a gente conseguir aumentar a maturidade da população do Norte-Nordeste, que eles se acostumem a comprar pelos canais digitais, a gente tem como passar dos 10% de participação, que é um target nosso aí de médio e longo prazo. No próximo slide, a gente fala de foco no cliente. Então, a gente já vem falando aí alguns trimestres que a gente tem conseguido crescer muito sem perder a qualidade. Porém, eu quero inverter essa frase. Eu acredito fortemente que nós só conseguimos crescer o que nós crescemos porque nós mantivemos o foco na qualidade do atendimento ao cliente. É a tal da customer centricity, né? Não é uma palavra bonita, mas nossas ações aqui na Pague Menos têm que
reverberar na melhoria da jornada de cliente, da experiência de compra do cliente lá na ponta, lá nas nossas lojas ou nos nossos canais digitais. E isso é refletido e comprovado, essa melhoria no NPS, que a gente saiu aí de 66 para 74, e também no Reclame Aqui, que a gente manteve o nosso selo RA1000 e a gente ainda conseguiu melhorar, chegando a 8,2. Esse é o número do segundo trimestre. Eu acabei de receber aqui, minutos antes de começar a teleconferência, que agora em julho nós conseguimos a nota de 8,5. Então, realmente, a gente tem tirado só do discurso e colocado na prática essa história de ouvir o cliente, entender o cliente, resolver o problema do cliente, colocar o cliente no centro. Esse último slide aqui, a gente traz algumas informações sobre a aquisição da Extra Farma, traz aqui o cronograma da operação, alguns milestones. O que eu quero transmitir para vocês é que o processo está transcorrendo conforme planejado, o nosso time de integração está todo montado, já está em contato, né, tanto o time Pagamentos como o time Extra Farma já estão interagindo com suas periodicidades planejadas, alguns diariamente, alguns semanalmente, claro, reforçando aqui, respeitando todas as regras do CAD, questão de clean team, de informações sensíveis concorrenciais, a gente está bem seguro que esse processo vai trazer muito valor para a companhia, conforme a gente publicou na teleconferência de anúncio dessa aquisição. Agora a gente abre aí para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem uma pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel Simões, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Mário, Novaes, obrigado pela apresentação, obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, ela é com relação à margem bruta, né? Então, a gente viu uma evolução muito relevante da margem bruta de vocês nesse trimestre. Vocês comentaram que isso vem tanto em função da pré-alta, naturalmente, como da continuidade das melhorias operacionais que vocês vêm implementando aí desde antes do IPO até. A minha pergunta é se vocês conseguem quantificar o quanto dessa melhoria veio de cada frente, e, portanto, qual o patamar aí de margem que a gente pode esperar para a companhia de forma mais recorrente para frente. Além disso, ainda nessa linha de margem bruta, a gente viu os genéricos ganhando um espaço importante aqui na venda, né, à medida que esses trimestres foram passando. Então, eu queria entender como que vocês enxergam que essa penetração de genéricos poderia mudar com a inserção da Extra Farma na base da companhia. Essas são minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. Eu começo aqui, Novaes, você me completa quando você quiser. A questão do genérico, muito bem colocado por você, é uma fortaleza da Extra Farma, acredito que em torno de 14%, 15% de participação. Como o Novaes mencionou, a gente almeja chegar aí perto de 11%, 12% da participação do genérico. Lembrando que o nosso foco é o público B2, C e D, que precisa ter esse acesso ao medicamento, então é muito importante a participação do genérico. E aí, felizmente, o genérico traz uma maior rentabilidade para a companhia, então, à medida que ele aumentar a participação, deve impactar a nossa margem bruta. Gabriel, como você sabe, a gente não dá guidance, mas o que a gente tem falado ao longo dos trimestres é que a gente ainda vê oportunidade de melhoria da margem bruta, fruto de todo o projeto Venda Manager, o incremento de marcas próprias, o incremento da venda e a participação de genéricos, isso tende a continuar aumentando aí a nossa margem bruta. A gente sabe que a nossa margem bruta é uma das maiores do setor, mas existe as razões por que disso, e aí o Novaes aqui, que é o dono dos números, pode até ver se consegue quantificar a pergunta que você fez, quanto que viria durar pré-alta e quanto que é a tendência, aí é com o Novaes. Obrigado, Gabriel. Bom, o Mário acho que explicou bem. A evolução de margem bruta da companhia ela é meio constante. Aí, se você olhar desde o terceiro tri do ano passado, a gente vem evoluindo muito bem por conta da captura dos projetos de vendor management e etc. Ou seja, a gente vem ali galgando 80 bips, 40 bips, a gente já vem
aumentando participação nos trimestres anteriores em relação aos seus correspondentes trimestres de comparação por conta dessas capturas. Talvez isso seria talvez uma forma de enxergar. Mas eu diria também que o efeito da pré-alta também é fruto de questões operacionais, eu diria, de um preparo ainda maior do nosso time de supply para poder capturar esses benefícios da pré-alta com um melhor planejamento de investimento naquelas categorias de produtos que trazem uma margem melhor, entre outros quesitos. Ou seja, além, sem dúvida, da gente ter upsides sendo capturados pelos projetos de vendor, pricing, marca própria e assim por diante, a pré-alta ajudou muito e ajudou tanto pelo planejamento quanto pela situação positiva de caixa da companhia para ter conseguido fazer um investimento um pouco maior em estoques. E aí o Mário cobriu com relação a Extra Pharma, que eles têm uma participação um pouco maior de genéricos do que a gente. A gente, sem dúvida, vai aprender ali a conduzir, conforme eles conduzem lá, e aumentar ainda mais a nossa participação, que vai nos ajudar, sem dúvida, a melhorar a nossa participação de genéricos e, consequentemente, continuar ainda melhorando a nossa margem bruta, que a gente tem boas perspectivas para o futuro também, Gabriel. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Parabéns aí pelo trimestre. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Novaes. Obrigado pela minha pergunta e, primeiramente, parabéns pelos resultados. São duas perguntas aqui. A gente vê uma constante evolução, e acho que esse talvez seja o grande driver aí de rentabilidade daqui para frente, que é a venda por loja da companhia, né? Então, uma combinação boa aqui de melhora de price e estratégia comercial que vocês comentaram agora na última pergunta, mas acho que talvez o mais relevante aqui é a gente ter uma venda por loja alta, né? O que vai trazer competitividade a longo prazo para vocês. Eu queria entender então um pouquinho, né, e aí quando a gente olha para os patamares de hoje, até olhando para a loja madura, a gente vê um patamar ainda um pouco aquém ao que a gente já viu em níveis de pico da companhia. Então eu queria entender quando a gente deve ver isso voltando para aqueles patamares de R$650 mil mês, R$700 mil mês, para tentar entender até onde a gente conseguiria ver a margem EBITDA da companhia evoluindo nesse curtíssimo prazo, né? E o segundo ponto, acho que vocês mencionam bastante no release, é a questão da expansão. A gente já tem 130 pontos aprovados pelo Conselho, 80 fechados. Eu queria entender qual que é o time frame que a gente deveria pensar na abertura dessas lojas e como a gente deveria pensar numa potencial aceleração aqui, principalmente tendo em vista a incorporação da Extra Pharma, provavelmente no começo do ano que vem. Obrigado. Nós agradecemos, Joseph, pelas perguntas. Bom, vou começar de trás para frente. Falando de expansão, infelizmente a gente não dá guidance, mas nós já estamos com 14 lojas inauguradas, né, contando com a que inaugurou hoje. A gente, conforme divulgou em outros trimestres, deve estar vendo aí o ritmo de expansão entrando na sua velocidade cruzeiro aí entre o terceiro e o quarto trimestre. A questão da Extra Pharma impacta um pouco onde nós vamos mirar os nossos canhões de expansão, apesar de ainda ter muita oportunidade no Norte e Nordeste, a gente deve abrir um pouco mais de lojas nas outras regiões, que não era a nossa perspectiva agora, nessa primeira fase de expansão, mas são ajustes finos aí nesse foco de expansão. Quanto à questão de venda média por loja, a gente tinha uma perspectiva de chegar em R$600 mil de venda média por loja, quando a gente estava há 4 trimestres lá no nosso roadshow, no nosso IPO. Realmente, o trabalho que a gente desempenhou na melhoria operacional, diminuição de ruptura, aumento de sortimento, a penetração dos canais digitais, acelerou muito essa questão da venda média por loja. A gente ainda vê espaço, apesar de que a gente não pode dar guidance, né? Mas a gente vê espaço em melhoria, porque, como a gente falou, ainda tem oportunidade de melhoria de margem, melhoria de venda média, melhoria do crescimento dos canais digitais. Lembrando que esses clientes do canal digital, uma grande parte deles são clientes que não são pagamentos, outros são clientes que se tornam omnichannel, que compram na loja e no e-commerce, compram na loja e no delivery, às vezes compram nos três, compram no last mile. Então, são vendas incrementais.
falando em venda incremental, ainda tem toda a questão do CRM, que a gente tem investido, e é igual a construção, quando está nos fundamentos lá, quase ninguém vê, na fundação. Mas agora está aparecendo, então já tem alguns trimestres que vem aparecendo, o resultado do trabalho em CRM, toda a limpeza de base do cliente que a gente fez, o investimento na plataforma que a gente adquiriu, então o time que foi reforçado, então a gente está vendo aí agora os frutos do CRM, então a gente está muito otimista para esse crescimento da venda média de lojas. Perfeito, muito obrigado, Mário. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu queria, talvez fazer um follow-up na primeira pergunta em relação à questão de rentabilidade, né? Você falou de margem bruta, mas se você puder falar, e eu acho que talvez seja mais para o Luiz essa pergunta, um pouco do que a gente pode esperar para frente, se ainda tem muitas melhorias operacionais a serem capturadas, tanto olhando para a margem bruta quanto para a margem operacional, né, para a margem EBITDA, obviamente sem considerar aí Extra Farma, que em breve deve ser incorporada no resultado. Então, se você puder falar um pouquinho do que vocês veem ainda a ser capturado aí no curto prazo, seria bacana. E aí a minha segunda pergunta, até conectando com esse ponto da Extra Farma, vocês comentaram, da questão do plano de integração, que vocês já estão desenhando, estão deixando tudo bem preparado. Minha pergunta é sobre como vocês estão vendo em termos de timing, assim, o que vocês acham até quando que a aprovação do CAD deve sair, quando que a gente deve começar a já ver esses resultados começando a ser refletidos aí na companhia. Acho que são as minhas perguntas. Obrigada. Obrigado, Daniela, pelas perguntas. Eu começo pela segunda aqui, o Luiz vai na de rentabilidade. Quanto à Extra Farma, a gente está sendo bem orientado, nós escolhemos aí um dos melhores escritórios do Brasil, no Tanjacad. A gente está com bastante parcimônia para fazer uma transação bem pé no chão, sem atropelos, e o que nos informaram é que essa transação pode demorar, na melhor das hipóteses, 4 meses, o normal são 9, e podendo chegar a 1 ano. Então, a gente nem foi muito otimista, nem muito pessimista, a gente está trabalhando com esse número aí de 9 meses. Algo aí no primeiro trimestre de 2022 é o que a gente acredita que vai ter a aprovação final do CAD. Complementando aqui, Dani, a primeira pergunta com relação a melhorias de resultado operacionais, eu diria para você que a gente tem oportunidades ainda nos 3 grandes blocos de melhorias dentro do P&L, né? Na venda, na margem bruta e no SG&A. Na venda, como o Mário explorou na questão anterior, a gente ainda tem bastante espaço para melhorar sortimento, a gente ainda tem espaço para diminuir ruptura, aumentar a participação de marca própria, e os canais digitais também têm um ticket médio um pouco maior. Nossa linha de medicamentos especiais está crescendo bastante, como a toxina botulínica, que o Mário também destacou. Ou seja, tem grandes alavancas para incrementar o faturamento da companhia, consequentemente venda média por loja. Na margem bruta, eu diria para você que a gente está mais ou menos no meio do caminho de capturas de upsides dos projetos de vendor management e de pricing. Ainda temos espaço para melhorar índice de perdas com estoques, entre outros. Ou seja, temos também bastante oportunidade em margem bruta. No SG&A, a gente felizmente está conseguindo controlar bem as despesas, mesmo com pressões inflacionárias. Então, o incremento de venda provavelmente nos ajudará a neutralizar esses efeitos de inflação. E ainda assim, temos ali alguns espaços também. A gente está fazendo um projeto grande agora com o McKinsey apoiando a gente para procurar oportunidades em todas as linhas do SG&A. E a gente tem ali vários bids sendo feitos em limpeza, segurança, transporte, etc. Ou seja, a gente tem ali também oportunidades de eventualmente reduzir alguns gastos em linhas específicas do SG&A. Ou seja, a gente continua firme, trilhando no caminho de melhorar a rentabilidade da companhia. A gente já atingiu, acho que o mato alto, uma parte dele a gente capturou já nesses 7 trimestres, já que a gente vem evoluindo bem em termos de margem EBITDA, mas temos espaço para capturar aí nos próximos trimestres também. O segundo TRI é um TRI fora da curva, né, por conta da melhoria de margem, mas olhando os demais trimestres do ano em relação aos seus trimestres correspondentes, a gente sem dúvida vai trabalhar aqui para continuar melhorando a rentabilidade da companhia. Excelente, muito claro. De novo, parabéns pelo resultado.
Obrigado, senhoras e senhores. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Queiroz para suas considerações finais. Bom, só venho agradecer o tempo e o interesse de todos e fazer um convite. Convidá-los para o nosso Pague Menos Day, o nosso Investor Day, que acontecerá no dia 2 de setembro de 2021, exatamente um ano após o nosso IPO, onde nós vamos aí, no período da manhã, do dia 2, trazer muita informação para vocês, colocar o máximo do nosso management à disposição, trazendo as novidades que a gente está trabalhando aí para o futuro breve da Pague Menos. Então vai ser um dia muito rico, com muita informação, porém muito objetivo, infelizmente ainda de forma virtual, né, que gostaríamos muito aqui de recebê-lo em nossa casa. O cearense, o brasileiro como um todo, é muito acolhedor. Queríamos oferecer um baião e uma rapadura para vocês, mas infelizmente esse ano ainda vai ter que ser na forma virtual. Então, marque aí, save the date, dia 2 de setembro, no período da manhã, Pague Menos Day. Um forte abraço, fique com Deus.